E... Tudo bem, pessoal? Finalmente chegamos no nosso vídeo sobre Goécia. Um aviso antes de começarmos. Se você quiser receber atualização sobre vídeos, sobre posts, tanto na página como nos meus blogs, eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo no Facebook, porque no YouTube os comentários são desativados, um link para você se inscrever nos nossos grupos de WhatsApp. Se inscreva ali e você vai estar sempre recebendo em primeira mão toda vez que eu fizer uma atualização na página, toda vez que eu fizer um novo post nos meus blogs ou toda vez que eu postar um novo vídeo. Não é meu WhatsApp pessoal, mas eventualmente também vou estar enviando mensagens de áudio para trazer alguma iluminação aí para o seu dia e para a sua vida, ok? Esses vídeos sobre Goécia vão ser divididos em 3 partes. 3 delas são de descrição da própria Goécia. A primeira, que é essa aqui, que vai ser um vídeo de introdução. O segundo vídeo que eu vou falar sobre os métodos, as abordagens ao sistema. E um terceiro vídeo que eu vou dizer a minha opinião sobre o que são os espíritos da Goécia e a utilidade do sistema. Pode ser que eu faça também um 4º vídeo de perguntas e respostas. Eu pedi para que vocês deixassem as suas perguntas, inclusive nesse vídeo aqui você pode deixar mais perguntas para esse último vídeo, mas como são 3 vídeos, de repente ao final deles eu já terei respondido todas as perguntas, então aí não vai haver necessidade. O último aviso é que vai ser um vídeo de caga-regra. Como eu sei que muita gente não gosta, eu já estou avisando, a hora de pular fora é agora. Esse aqui vai ser suave, eu vou fazer só uma pequena introdução ao assunto e por que caminho que eu vou. Mas vai ser um vídeo de cagação de regras. Os próximos vídeos vão cagar regras, eu vou dizer, olha, isto é assim e não é daquele jeito. Não gosta, a deixa para você pular fora é agora. Se quiser ficar, vamos em frente. Bom, muita gente não sabe, me escreveu, depois que eu anunciei o vídeo, o que é Goécia. Eu vou explicar melhor nos próximos vídeos, mas num resumo bem porco, Goécia é um sistema medieval de invocação de espíritos. E aí é que tá, espíritos. Alguns acham que eles são espíritos da natureza, outros acham que eles são os daimons, mais pro lado dos daimons gregos, outros acham que eles são demônios, anjos caídos. E os próprios livros, os próprios grimórios, que são os livros que descrevem as técnicas para a invocação desses espíritos, os descrevem assim, como espíritos, mas com características demoníacas, dentro daquilo que se imaginava ser um demônio na mitologia cristã. Aí a gente chega no ponto principal. Por que diabos um cara católico da Idade Média vai decidir invocar espíritos, invocar demônios, anjos caídos? Por que ele faria uma coisa dessas? Bom, o homem da Idade Média, da sua mentalidade religiosa, ele tinha 2 grandes influências que elas eram quase antagônicas, mas elas se misturaram no imaginário do cristianismo. A primeira delas era a ideia dos anjos caídos. Você tem uma progressão na biografia do diabo. Você tem lá no Antigo Testamento satanases. Os satanases do Antigo Testamento, eles não eram demônios. Eles eram anjos promotores. Você tem um anjo promotor no livro de Jó, você tem anjos promotores no livro de Zacarias. Eles eram anjos que ficavam olhando se as pessoas estavam cumprindo a lei ou não. No Novo Testamento, você tem uma certa evolução na ação desses anjos promotores e você tem uma figura do período chamado de interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, que começa a aparecer, que é o diabo. Em alguns textos antigos ele era chamado de Mástema, nesses textos entre Antigo e Novo Testamento. Então você tem um líder desses anjos que começa a ganhar destaque, mas ele não ganha proporções cósmicas, a não ser no livro do Apocalipse, onde ele é descrito como aquele que engana o mundo inteiro. Os cristãos, originalmente, a ideia cristã, não havia uma origem para os espíritos maus, para os daimons. Então é justo pensar que os cristãos, como o cristianismo, nasceu e se formou no judaísmo helênico, o judaísmo que se formava principalmente fora de Jerusalém, é justo a gente pensar que
eles tinham a mesma mentalidade dos gregos. Né? O que os gregos pensavam? O que eram os daimons para os gregos? A primeira menção a eles vem de Hesíodo. E Hesíodo diz que os daimons eram espíritos, almas dos homens mortos na Idade do Ouro, que os gregos também, assim como a mitologia hindu, eles dividiam as eras, né? A Idade do Ouro, da Prata, do Bronze e do Ferro, que seria a idade que nós estamos, e que os homens da Idade do Ouro haviam morrido e as almas deles haviam sido colocadas para guardar os homens. Inclusive a palavra daimon vem de dividir, e era dividir sortes, né? Era dividir destinos. O daimon estava ligado ao destino. É nesse sentido que o apóstolo Paulo condena que os cristãos estejam sob os poderes dos daimons. Assim como também diz que um raio da luz divina dissipa o poder dos daimons, a Tábua da Esmeralda, a literatura ligada a Hermes Trismegisto. Ela também diz que os homens estão sob a regência das sortes, né, dos daimons, mas que o poder divino da iniciação, da teurgia, dissipa esses poderes. Pois bem, então como o Novo Testamento não descreve a origem dos daimons, é justo supor que era disso que eles pensavam. Período grego, essa era a ideia. Mais tarde, você tem Sócrates falando de um daimônio. Né? Daimônio literalmente significa uma coisa divina, algo que é divino. E aí, pela primeira vez, alguém vai fazer a associação entre receber informações, entre iluminações e este daimon. Os gregos antigos não pensavam dessa forma. Sócrates pensa assim, Platão segue mais ou menos a mesma ideia. E aí, no período macedônico, quando a cultura helênica se espalha, surge a noção dos agatodaimons, que são os daimons bons, que protegem os homens, e os kakodaimons, que são os daimons maus. Provavelmente seja desses kakodaimons que o cristianismo fala, que os textos cristãos falam. Inclusive tem um livro chamado, é difícil de achar, As Eras Mais Primitivas da Terra, do século XIX, um autor protestante, em que ele defende essa teoria também, de que os daimons, os demônios, não são anjos caídos, mas eles são raças pré-adâmicas, né? Ou seja, anteriores a Adão. Vale a pena ler, é um livro bem interessante em 2 tomos. Difícil de achar, mas é uma boa leitura. Para ver que nem sempre a ideia foi esta. Aí acontece que Orígenes, então a gente tem esse elemento do daimon, ele vai permanecer presente dentro da mentalidade da igreja. Tanto é que a ideia que hoje se tem do anjo guardião, do anjo da guarda católico, cristão, ele é a ideia do daimon. Porque veja bem, o daimon era colocado no homem no nascimento. O anjo da guarda, ele está preparado para guardar o homem quando ele nasce, mas se une a ele no batismo. O daimon protegia, o anjo protege. O daimon instruía, o anjo instrui. Né? Hoje as pessoas querem fazer uma distinção aí, porque quer conservar o termo demônio para parecer trevosão. Mas na verdade, um daimon e um anjo da guarda, eles têm as mesmas funções. Então essa imagem desse espírito orientador, ele vai permanecer dentro do cristianismo. Só que a partir de Orígenes, um dos pais da igreja, começa a nascer uma ideia de um pecado cósmico do diabo. Então Orígenes é praticamente o primeiro, não é o primeiro, mas ele é quem vai dar voz a isso, ao diabo como aquele que cai por orgulho. Pela primeira vez, Isaías 14, Ezequiel 28, que diziam respeito, respectivamente, rei da Babilônia e rei de Tiro, vão ser associados ao diabo. Aí o diabo vai ganhar nome próprio, Lúcifer, né? Embora esse nome não vai ser demonizado imediatamente, tanto que existe um São Lúcifer na história da igreja, mas com o tempo ele vai virar nome próprio do diabo. Diabo aqui já não mais o líder dos satanases que testavam os homens, mas o líder dos anjos rebeldes. E aí, gradativamente, os demônios vão se transformando em anjos que se rebelaram contra Deus e foram banidos do céu. Se você ler os grimórios, a descrição de muitos dos espíritos era essa. Que ele era um trono, ele era um principado, ele ocupava determinada função celestial. Então o homem da Idade Média, ele traz essas duas tendências. A do espírito iluminador, orientador, e
o império satânico, os poderes do mal que haviam se formado num anti-reino que se opunha ao reino da justiça e da verdade, que é quase que um zoroastrismo cristão, né? O dualismo nunca foi algo bem resolvido dentro da mitologia e da filosofia cristã e da teologia. Pois bem, durante o primeiro momento da igreja, a igreja se deixou influenciar bastante por Platão, né? A filosofia platônica ela era considerada como um correlato, como um outro lado, um paralelo à revelação mosaica. Clemente de Alexandria disse isso com todas as letras. Então se acreditava que assim como Deus enviou Moisés para os hebreus, havia enviado Platão para os gregos. Mais tarde até Eusébio de Cesareia observa a semelhança entre os escritos de Platão e de Moisés e tudo mais. Então você tem dentro da tradição platônica, mais tarde no neoplatonismo, o surgimento da teurgia, que era a divinização, é o que hoje nós chamamos de teoses. A diferença é que a teoses cristã, ela tem Jesus como fundamento da teoses, ou seja, a encarnação de Jesus Cristo é o fundamento para a divinização do homem. Mas esse conceito de teurgia, chamado de teurgia, ele já existia entre os neoplatônicos, ele influenciou muito o pensamento cristão e permanece influenciando o pensamento cristão no Oriente. Só que o Ocidente, depois de um certo período, ele começa a se apegar e a se deixar influenciar mais pela filosofia de Aristóteles. E por um ponto em específico. A ideia de Aristóteles da causa primeira, Deus como causa primeira. Esse pensamento, mais tarde, ele vai produzir o deísmo. Disso eu falo em outro momento. A filosofia do deísmo, de Deus pôs o universo para funcionar e saiu de férias. Né? Foi cuidar de site de gatinho, igual o Chuck em Supernatural. Então, o Deus de Aristóteles, ele é um Deus remoto. Ele não é um Deus envolvido com a criação. Ele é a primeira causa, mas ele produz outras causas. Então, esse pensamento na Idade Média, ele se tornou muito corriqueiro. Então você vai ver a devoção aos santos se tornando muito poderosa, a força do clero aumentando, a força do Papa aumentando. Isso vai chegar num ponto, no caso negativo, crítico, que vai provocar mais tarde a Reforma Protestante. Por isso que um dos solas da Reforma era solo Christus, né? Uma tentativa de se aproximar de Deus que parecia remoto demais. O homem da Idade Média, então, tem a mitologia cristã, ele tem o daimon como um orientador e ele tem todo um sistema burocrático para conseguir coisas do divino. Ele olha para a igreja e lá ele encontra virtudes. Na igreja ele encontra a bondade, na igreja ele encontra o perdão, na igreja ele encontra a salvação da alma e o perdão dos pecados. Ele tem uma porrada de santos, mas esses santos não podem mediar para ele servir como intercessores quando ele quer matar alguém, se vingar de um inimigo. E ele não é tão convertido assim, né? Muito parecido com hoje, né? É aquele evangélico que tem o louvor da Ana Paula Valadão do lado do MC Joinha. Nem sei, eu inventei um MC agora, mas a música tá colada ali, né? Tá tudo na mesma playlist. Você cresce dentro de uma sociedade, a religião se torna seu fundamento social, mas você não internaliza ela. Então, a maioria desses homens não internalizavam essa prática religiosa, mas eles sabem que o universo funciona de um modo estratificado, que existem hierarquias de comando. E Jesus comandava os demônios. E aí ele tem uma terceira influência, que é a mitologia relacionada a Salomão. Salomão, ele passa por uma evolução de pensamento. Nos primeiros livros bíblicos, Salomão é o cara que recebeu sabedoria de Deus, construiu o templo, depois ele adorou os deuses falsos. Deuses falsos, eles não são demônios no Antigo Testamento. Depois, num outro período, no período helênico, você tem o livro da sabedoria de Salomão, em que Salomão já é quase um mago. Porque ele busca essa personificação divina chamada sabedoria e ele aprende, ele conhece os espíritos, ele aprende o domínio das pedras, o poder dos astros, ele vira um mago, mas ele vira um mago com sabedoria divina, né? E aí, depois, mais tarde,
quando acontece a formação da comunidade dos judeus do deserto, os essênios, você tem uma demonização do templo, porque o templo que foi reformado por Herodes, lembrando, o templo que foi construído em São Paulo, a planta dele não é do templo de Salomão, é do templo reformado de Herodes. Já falei isso antes, mas é sempre bom lembrar. Bom, eles têm aquele templo como um lugar profano, até porque o líder deles, dos essênios, segundo os textos, o mestre da retidão, ele foi expulso de Jerusalém. Então Jerusalém é um lugar profano, um homem não deveria nem transar com uma mulher de Jerusalém ou em Jerusalém, porque ele se profanaria. O templo é um templo habitado por demônios. Esta mentalidade vai caminhando para Salomão. E aí Salomão, ao invés de ser um homem que terminou a vida adorando deuses falsos, ele se transforma num homem que comandou esses deuses falsos agora como demônios, né? Porque os judeus estão reforçando sua própria identidade étnica, cultural e religiosa, então não há mais nações ao redor deles, aquelas nações bíblicas já não existem mais, e eles já encaram aqueles deuses como deuses menores. Então você vê nascer entre os essênios a mentalidade de Salomão que comanda os demônios. Você não tem nada antes disso. As referências talmúdicas, elas são posteriores a isso. Então você vai ter um livro apócrifo chamado Testamento de Salomão, que é onde pela primeira vez aparece o anel que Salomão recebe de Miguel para comandar os demônios. E ele comanda os demônios na construção do templo. Tanto para os essênios como para os cristãos que vêm depois, o templo é um lugar profano. É um lugar corrompido, é um lugar de corrupção. O homem da Idade Média não tem nenhum santo que possa atendê-lo nas suas necessidades mais baixas. Então ele olha para quem? Ele olha para Salomão. Salomão foi muito rico, Salomão teve muitas mulheres, e Salomão teve aprovação divina, porque o poder que ele teve para comandar os espíritos para a construção do templo foi dado por Deus. Assim nascem os sistemas, os grimórios de invocação dos espíritos, o sistema da Goécia. Por isso que você vai ver nos grimórios, no Lemegeton, na clavícula de Salomão, inúmeros textos gigantescos de comando, de maldição, de ameaça aos espíritos. Porque o cara pensava o seguinte: bom, Deus é a primeira causa, ele tem várias outras causas remotas, os santos estão nos ajudando aí para a nossa salvação, para a gente chegar em Deus, para nos aproximarmos de Deus, e existem esses espíritos baixos que deram uma força para Salomão. Pode me dar uma força para eu dar uma transadinha também, pode me dar uma força para eu arrumar um tesouro escondido também, pode me dar uma força até para eu caminhar um pouquinho mais dentro da própria igreja, me ensinando as artes liberais, que para o homem da Idade Média, o ensino das artes liberais era um meio de espiritualização, né? Remontando à antiguidade também ao pensamento de Aristóteles. Bom, é assim, é essa a influência. O cara não via nada de mal, nada de ruim, mas ele invocava esses espíritos para resolver coisas da vida que não estavam na alçada dos santos. Assim nasceu a Goécia. Isso é só um vídeo de introdução, só para você saber o que é Goécia, o que deu na cabeça desses caras para eles invocarem demônios, né? Você vê que há toda uma estrutura mental, cultural ali por trás daquilo. E por que Salomão se transforma no grande invocador? Porque o cara se transforma no padrão do que esses homens gostariam de buscar. E aí você vai ver textos até como a magia de Abramelin, que começa em nome e pela permissão de Salomão, e damos início a esse livro. Espero que você tenha gostado. Essa é a primeira parte. No segundo vídeo eu vou falar das abordagens da Goécia. Não esqueça de clicar no link que vai estar aqui nos comentários para se inscrever no grupo. Namastê e obrigado.